Olá, bem-vindos a esta aula. Vamos primeiro recapitular aquilo que nós estivemos vendo nas últimas aulas. A priori foram fixos um ponto F e uma reta, digamos, T, F fora de T, o que de imediato nos apresenta um número real estritamente positivo, que é a distância do ponto à reta. E nós dispunhamos também inicialmente de um número E positivo, e nós estaríamos buscando o conjunto dos pontos P, de tal forma que o quociente entre a distância de P a F e a distância de P a reta seja precisamente esse número E. Chamando de R o tamanho desse comprimento FP e denotando por R com seta o vetor posição do ponto P, com origem no foco, ou seja, considerando esse R sem a seta como sendo tão somente a norma do vetor R, ou em outras palavras, simplesmente o comprimento do segmento FP ou PF, nós verificamos que o comprimento desse vetor pode ser dado por E vezes D sobre 1 mais E vezes o cosseno do ângulo θ, e o ângulo θ é esse ângulo aqui, contabilizado no sentido anti-horário, que o vetor posição faz com, digamos, esse eixo amarelo. A partir daí nós podemos concluir que, seja qual for a curva resultante a partir dessa relação, ela será simétrica com respeito a esse eixo amarelo. O que acontece acima é exatamente igual ao que acontece abaixo. Nas duas aulas anteriores, nós verificamos o caso específico em que E é menor do que 1. E verificamos que essa relação nos trará aquilo que nós chamamos de elipse, e que além disso é uma curva que também será simétrica com respeito a outro eixo, desta vez um eixo paralelo a essa reta T diretriz. E toda elipse tem dois, digamos, semi-eixos principais, cujos comprimentos nós estávamos denotando aqui por A e B. Nós estávamos chamando de C a distância entre o centro da elipse, ou seja, o ponto de encontro dos dois eixos e um de seus focos. E nós verificamos também que este número é previamente fornecido, era precisamente o quociente entre C e A nessa ordem. E nós costumamos chamá-lo de excentricidade da elipse. Existe uma outra interpretação geométrica também para a excentricidade, que nós não veremos no momento. O que nós vamos fazer agora é verificar o que será fornecido por esta relação. Que tipo de curva será fornecida por esta relação quando nós tivermos E igual a 1? Antes de mais nada, para E igual a 1, esta relação ela nos fornece imediatamente algo mais simples. E é com ela que nós vamos tratar a partir de agora. É natural que esperemos que isto resulte em uma curva provavelmente diferente da elipse. Muito bem, para o caso E igual a 1, esta relação estará nos fornecendo todos aqueles pontos e de tal forma que a distância entre P ao foco e a distância entre P à reta são iguais. Vamos, antes de mais nada, nos lembrar de um fato básico da trigonometria, invocando aqui o círculo trigonométrico, que é um círculo de raio 1, e nós vamos fazer um ponto P caminhar ao longo da circunferência desse círculo.
Esse ponto P, juntamente com o centro O do círculo, determina um segmento. Evidentemente, seu comprimento é U. E esse segmento, por sua vez, determina também um ângulo tomado com respeito a essa horizontal, no sentido anti-horário. À medida que o P caminha, nós temos uma alteração nesse ângulo. E a cada ângulo corresponde um ponto P na circunferência e vice-versa. Ao projetarmos ortogonalmente esse ponto P sobre o eixo horizontal, nós obtemos um ponto P', ponto esse que juntamente com o ponto O estão definindo um segmento OP', cujo comprimento evidentemente é menor ou igual a 1, uma vez que o maior comprimento possível é o raio desse círculo. Existe um momento em que esse comprimento será zero, é o momento em que esse ângulo for 90 graus. Nós poderíamos também dizer, de maneira extremamente intuitiva, que esse OP' seria a sombra do segmento OP sobre esse eixo horizontal, ou de forma um pouco mais técnica, que OP' é a projeção ortogonal do segmento OP sobre essa reta horizontal aqui. Da trigonometria básica, nós sabemos que esse segmento vermelho é precisamente o cosseno desse ângulo alfa que aqui aparece. O cosseno do ângulo zero, portanto, é 1. E à medida que nós caminhamos aqui, o cosseno irá se alterar. E observem, o que nos interessa é que quando o ângulo se aproxima cada vez mais de 180 graus, o cosseno se aproxima cada vez mais de menos 1. E pode ficar tão próximo de menos 1 quanto quisermos. Quando alfa se aproxima cada vez mais de 180, o cosseno se aproxima cada vez mais de menos 1. Vindo de um lado ou vindo do outro. Quando alfa se aproxima cada vez mais de 180, seu cosseno se aproxima cada vez mais de menos 1. E fica tão próximo de menos 1 quanto quisermos. É essa a ideia intuitiva que nós iremos usar aqui. Muito bem, então o que se segue é o seguinte: de acordo com essa relação, R igual a D sobre 1 mais cosseno de θ, onde D aí é simplesmente a distância entre o foco F e a diretriz, que no nosso caso é essa reta azul, nós temos, então, o fato de que quando o ângulo θ se aproxima cada vez mais de 180 graus, então seu cosseno se aproximará cada vez mais de menos 1 e, portanto, o denominador se aproximará cada vez mais do zero, o que significa que nesses casos o tamanho R irá se tornando cada vez maior. Então o que é que nós podemos esperar? Que o R esteja crescendo à medida em que o ângulo θ se aproxima de 180 por um lado ou pelo outro, e que para 180 exatamente o R não esteja nem definido. Essa expressão que nos fornece o R para cada ângulo θ nos fará com que esse ponto se movimente no plano, sempre lembrando de tal forma que o quociente entre as distâncias do ponto ao foco e do ponto à reta seja 1. E isto nos dará as posições desse ponto. Para 180, o R nem está definido. Então, nós temos aqui inclusive um caso muito particular, o caso θ igual a zero. E veja que nesse caso, o comprimento R vai ser a metade da distância do foco à diretriz, porque o cosseno de zero é 1. Então essa expressão nos dará R igual a D sobre 2. Então nós teremos aqui digamos, um vetor apontado para a diretriz, e cujo tamanho é metade da distância do foco à diretriz.
Para o caso particular, θ igual a 90 graus, o cosseno de 90 é zero, e nesse caso, R vai assumir precisamente o valor D. Vai ser a própria distância entre o foco e a diretriz. Registrando todas as posições que o ponto P pode assumir, nós poderemos fazer um rastro para termos uma ideia do aspecto dessa curva. Notem que essa definição, através desse valor 1 para E, nos fornece aquilo que comumente no ensino médio é definido como parábola. Dados uma reta e um ponto F fora dela, o conjunto daqueles pontos cuja distância ao foco é igual à distância a essa reta é uma parábola.